E com relação à tireoidite granulomatosa subaguda ou tireoidite subaguda dolorosa, quando é que eu vou pensar nesse diagnóstico? A tireoidite granulomatosa subaguda já é mais comum que a tireoidite infecciosa. Ela acomete principalmente pacientes do sexo feminino e geralmente ocorre após uma infecção viral. Nós vimos muitos casos de tireoidite subaguda naquele período do auge da pandemia por Covid-19. Esses pacientes, geralmente mulheres, vão apresentar um quadro localizado de dor na região de tireoide importante. Essa dor ela pode irradiar para a região de mandíbula, para o restante da região cervical. Não é raro que o paciente apresente queixa de odinofagia. Há inclusive pacientes que procuram primeiro o otorrinolaringologista pela odinofagia, sem imaginar que aquilo tem origem tireoidiana. Tem relato de casos de pacientes que chegou a fazer endoscopia digestiva alta, né? Investigando a odinofagia, disfagia, quando na verdade era uma tireoidite granulomatosa subaguda. E esse quadro local de dor, ele é associado com sintomas sistêmicos de adinamia, prostração, febre. Aqueles pacientes com quadro mais arrastado podem ter inclusive perda de peso. Existe até mesmo também relato de caso de febre de origem indeterminada por uma tireoidite granulomatosa subaguda no paciente que não tinha um quadro de dor tão exuberante. Laboratorialmente, nós vamos ter fatores inflamatórios aumentados, velocidade de hemossedimentação, proteína C reativa, leucocitose, tireoglobulina pipocada, porque a tireoglobulina ela fica ali armazenada no coloide, né? Folículo tireoidiano. E aí, quando nós temos a inflamação e a destruição folicular, essa tireoglobulina que estava armazenada é liberada na circulação. Então, esses pacientes têm tireoglobulina, via de regra, também elevada. Nas primeiras 8 a 12 semanas da tireoidite subaguda, vai ser observado uma tireotoxicose transitória. Esses pacientes fazem um TSH suprimido, T4 livre elevado, T3 geralmente fica normal, T3 geralmente não se altera nas tireoidites. Isso dura de 8 a 12 semanas, depois ela é seguida de uma fase de recuperação, de eutireoidismo, depois nós podemos ter uma fase de hipotireoidismo, que também é transitória, e aí o paciente volta a ficar eutireoideu. Então, a maioria dos pacientes que passam por uma tireoidite subaguda dolorosa, eles voltam a ficar eutireoideus ao final do processo. Na imagem, a ultrassonografia costuma mostrar algumas áreas hipoecóicas, que muitas vezes podem ser confundidas com nódulos tireoidianos. E na cintilografia, isso é importante. Como haverá uma destruição tireoidiana, destruição folicular, a captação ela é baixa, ela é sempre menor que 5%, podendo ser inclusive menor que 1%. Com esses dados, você consegue fechar o diagnóstico de uma tireoidite granulomatosa subaguda. E voltando para o nosso caso clínico, nós temos os resultados dos exames que essa paciente fez. TSH 0,01, TSH suprimido. T4 livre 2,1, é um T4 livre aumentado, o limite superior é até 1,8. T3 total normal, TRAB negativo, tireoglobulina 385 nanogramas por ml, tireoglobulina 3 vezes do limite superior da normalidade, bem elevada. Tem um leucograma de 16.000, sem desvio à esquerda. Velocidade de hemossedimentação e proteína C reativa elevadas. E ela fez uma ultrassonografia da tireoide, que mostra uma tireoide de contornos lobulados, textura heterogênea, apresentando múltiplas áreas hipoecóicas. E também tem alguns linfonodos reacionais na região cervical. Então, a paciente apresenta uma tireotoxicose com tireoglobulina elevada, com leucocitose, VHS elevada e ultrassom com áreas hipoecóicas. Ela tem um quadro típico, clássico, de uma tireoidite subaguda dolorosa ou tireoidite granulomatosa subaguda.